Oi, gente, tudo bem por aí? Segundo diário de leitura de Ana Karenina, do Tolstói. Uma leitura que eu tô amando, tô bem no finalzinho, já no penúltimo capítulo, mas esse não será o último diário de leitura. Ainda tô programando outros, vamos ver se vai dar certo. Esse aqui vai ser dedicado às conexões com outros clássicos da literatura. É incrível ver a construção psicológica dos personagens que o Tolstói faz nesse romance aqui. E isso vai se desenvolvendo ao longo do enredo. Então, se no início alguns personagens parecem até mesmo um pouco superficiais e os sentimentos também são mais simples, com o passar da história, da narrativa, a gente vai vendo que esses personagens vão se tornando mais complexos e as relações entre eles também. No início da narrativa, o sentimento que pauta as angústias dos personagens principais é o sentimento de vergonha. Ana tem vergonha da desonra e por ter consciência da traição que cometeu. Lievin, por sua vez, tem vergonha de ter sido rejeitado. Kit tem vergonha de ter sido trocada. E Vronsky, ele chega a ter vergonha por se reconhecer um tolo vaidoso. Mas Tolstói, ele não fica apenas na parte psicológica dos personagens. Ele vai levantar aqui também um questionamento que eu diria que é socio-moral. Ele vai levantar o questionamento do papel do trabalhador rural na Rússia do século XIX. Lembrando que esse trabalhador é recém-liberto do sistema servil. E ele vai questionar aqui qual o papel desse trabalhador perante o patrão e perante a terra. E quando a gente vai para os grandes centros, para as cidades, Moscou e Petersburgo, ele já vai trazer um outro questionamento, que é aquele das relações de aparência. E isso foi muito bem retratado pelo Stendhal nesse clássico francês, O Vermelho e o Negro, onde tudo pode acontecer contanto que seja por debaixo do tapete. Nesse livro aqui, Stendhal, com muita maestria, vai mostrar a hipocrisia das relações humanas na alta sociedade do século XIX, algo que a gente vê muito refletido em Ana Karenina. Em Ana Karenina, Tolstói também lança o seu olhar crítico sobre algo que vinha acontecendo no século XIX, que é uma transição de valorização das ciências consideradas clássicas, ramo esse onde se encontra a literatura, para uma maior valorização das ciências naturais e como isso influencia nos valores morais daquela sociedade. No plano mais metafísico, Dostoiévski também discorreu sobre esse assunto em Os Irmãos Karamazov, e eu vou trazer um trechinho para vocês. Com muita maestria, Dostoiévski nos diz em Os Irmãos Karamazov: a humanidade proclamará pela boca de seus cientistas e sábios que não há mais crimes, logo não há mais pecado, que só há famintos. Assim, vão se convencer da incapacidade de serem livres, enquanto frágeis, depravados, medíocres e revoltados. Mas Tolstói fala algo semelhante em Ana Karenina. Vamos então ao que o Tolstói nos diz em Ana Karenina. Não se pode também negar uma influência dos escritores clássicos no mais elevado nível moral, ao passo que, desgraçadamente, ao ensino das ciências naturais se associam aqueles estudos nocivos e falsos que constituem a chaga do nosso tempo. Longe de desvalorizarem as ciências naturais, Tolstói e Dostoiévski nos lembram que, na verdade, nós não podemos prescindir do senso moral. Tolstói desenvolve ainda mais a sua crítica aos tempos vividos no final do século XIX. Mas hoje em dia, há um tipo novo de livre pensador nato que brota sem nunca sequer ter ouvido falar que existem leis morais, religiosas, que existem autoridades
e que nasce diretamente da ideia da negação de tudo, ou seja, são os selvagens. Quem teceu também uma crítica ferrenha ao niilismo foi Turgenev em Pais e Filhos. E eu volto com um trechinho desse livro aqui. Com uma ironia fina, o Turgenev nos fala: outrora, os moços eram simples idiotas ou inúteis. Hoje se tornaram de súbito nihilistas. Mas como eu falei no início, os dilemas desses personagens vão se tornando cada vez mais complexos. E isso é notório no personagem de Lievin, que passa a se questionar, dentre outras coisas, em relação à necessidade de se deixar um legado. O principal é que enquanto eu trabalho, é indispensável ter a convicção de que minha obra não morrerá junto comigo, de que terei herdeiros. E isso eu não tenho. Uma discussão que foi o tema de um dos livros que mais amo da literatura brasileira, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu trago um trechinho desse aqui também. Brás Cubas nos conta a sua própria história depois de morto, uma história do que poderia ter sido, mas não foi. E ele lamenta com uma frase tão pungente que chega a tirar o fôlego do leitor. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ainda vou voltar para fazer outras reflexões em cima desse clássico do Tolstói, Ana Karenina, mas espero que vocês tenham gostado das reflexões e conexões de hoje com outros clássicos da literatura. É isso, beijo e boa semana para todo mundo!